Olá, está no ar mais um Ed Farmácia. Amanhã, 20 de janeiro, Dia Nacional do Farmacêutico. A gente está com um convidado aqui especial para falar um pouquinho sobre as conquistas e os desafios da profissão farmacêutica. Portanto, essa é a pauta do programa de hoje. Seja bem-vindo. Antes de começar, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Nosso convidado de hoje é o presidente do Conselho Federal de Farmácia, Walter Jorge João. Doutor Walter, seja muito bem-vindo ao Ed Farmácia. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, Viviane. Doutor Walter, eu queria começar esse papo fazendo um breve balanço das conquistas farmacêuticas dos últimos anos em farmácias e drogarias, que é o nosso principal público aqui do programa. Veja bem, eu tenho a certeza de que uma das principais conquistas foi essa transformação que a profissão farmacêutica vivenciou desde 2013, não é? Com o advento das resoluções 585 e 586, que tratam, digamos assim, tanto das atribuições clínicas como da prescrição farmacêutica. Então, o que significa dizer que nós conseguimos fazer com que o farmacêutico tivesse também uma atribuição voltado ao cuidado da saúde das pessoas, não é? Acho que isso foi um avanço significativo e tudo isso acabou que se tornou alinhado à Lei 13021. Como todos nós sabemos, essa Lei 13021 foi uma lei, para nós conquistarmos essa lei que transformou os estabelecimentos farmacêuticos em estabelecimentos de saúde, foi uma luta muito grande, né, consumiu praticamente 8 meses ao longo do ano de 2014 e nós conseguimos lograr êxito a esse respeito. Então, eu tinha que dizer, o que eu queria dizer era o seguinte, antes de tudo isso, era muito distante, Viviane, nós nos imaginarmos que poderíamos chegar a viver este momento, não é? Hoje, só para você ver, e aí eu tenho que falar um pouco, principalmente das grandes redes, não é? Porque eu acho que vai ser uma tendência para as farmácias independentes também, mas só ela, por exemplo, desde 2016, mais ou menos, veio construindo todos os consultórios farmacêuticos, que é um espaço destinado, né, ao trabalho, ao atendimento por parte dos farmacêuticos nesses ambientes. Mas isso não alcançou apenas essas grandes redes, ela também alcançou os farmacêuticos independentes, o farmacêutico e profissionais liberais, né, que queiram ter o seu consultório pessoal de forma independente. Né? Tanto é que, para isso, para nós lograrmos isso nesse sentido, nós realizamos o curso voltados ao cuidado farmacêutico nas farmácias comunitárias, né, e capacitamos aí mais de 3 mil colegas farmacêuticos em 145 municípios em todas as regiões do país. Então, é um momento que a gente tem vivido, digamos, de muita transformação, né, de um novo momento que vem vivendo a profissão farmacêutica. O senhor está colocando aí que, então, a grande conquista dos últimos anos é a atuação do farmacêutico na área clínica, né? Atendendo o paciente na farmácia, fazendo os serviços farmacêuticos. Doutor Walter, no varejo, o senhor tem números de quantos farmacêuticos hoje atuam em farmácias e drogarias no Brasil? O senhor tem um número? Sim, claro que tenho, Viviane. Diria para você que nós temos hoje no país um grande exército, né? Esse exército está constituído de 230 mil farmacêuticos em todo o país, né? E garanto para você que 70% desses 230 farmacêuticos atuam hoje nos estabelecimentos farmacêuticos, no varejo farmacêutico, né? Ou seja, representa, sem dúvida alguma, um grande mercado de trabalho para o farmacêutico, não é? Sim. Ainda existe carência de profissional farmacêutico em determinadas regiões do Brasil, ou esse problema foi sanado? Olha, veja bem, essa é uma polêmica que volta e meia surge, né? De que não há farmacêutico suficiente no país, né, de forma que possa atender e cobrir todas as farmácias. Eu queria só fazer assim, rapidamente para você, nós temos hoje no país 90 mil farmácias, certo? 90 mil farmácias entre todas as farmácias. E se nós considerarmos uma sistemática que de vez em quando a gente utiliza como uma regra mais ou menos, digamos, adequada, né,
Nos países mais desenvolvidos, mais industrializados, há uma regra de uma farmácia para cada 8 mil habitantes. Nós consideramos que, por exemplo, para os países em desenvolvimento, né, como é o nosso caso, eu diria para você que o ideal seria uma farmácia para cada 8 mil, para cada 10 mil habitantes. Tá? Então, se nós fizermos um cálculo rápido, existe 4 vezes mais farmácia no país do que era necessário. Certo? Entretanto, eu também posso garantir que hoje nós formamos no país cerca de 18 mil farmacêuticos por ano. Isso nos dá um indicador de que a profissão, de que o crescimento do número de profissionais é 2,5 vezes mais do que o número de farmácias. Né? E se nós olharmos sobre outros aspectos, nós contamos hoje com 705 cursos de farmácia em todo o país. Se nós somarmos esses 705 cursos de farmácia no país, que são na forma presencial, mais esses que estão querendo implantar a qualquer custo no país no formato EAD, nós vamos passar de 1.000 cursos de graduação na área da farmácia. Então, vai ser um número de farmacêuticos que vão chegar ao mercado de trabalho muito grande, significativo. É claro que em algumas áreas a gente ainda pode encontrar alguns pequenos municípios, não é, digamos, descobertos. Mas nós fizemos ainda no ano passado, do ano retrasado para o ano passado, um grande trabalho chamado de georreferenciamento, não é, juntamente com a CEGET do Ministério da Saúde, um trabalho que nós desenvolvemos e que nós avaliamos mais de 2.200 municípios no país, ou seja, quase 50% do total de municípios existentes em todo o Brasil. Né? E com isso nós identificamos que, principalmente nesses municípios mais vulneráveis, né, digamos, de mais extrema pobreza, né, nós temos farmacêuticos e postos de trabalho. Isso significa dizer que a força do farmacêutico nesse município pode ser muito bem aproveitada. Né? Então, eu diria para você que não é esse problema. Há situações pontuais, não é? Talvez um município que tenha risco de segurança, que tenha problemas sociais, que não também ofereça nenhum tipo de atrativo para fixar esse profissional nesse município, são fatores que podem dificultar. Isso acontece também na medicina, né, com outras áreas profissionais. Todas as outras áreas profissionais. Né? Doutor Walter, o senhor comentou até, falou, nós somos um exército, né, um exército de farmacêuticos. Eu queria que o senhor avaliasse a atuação desse exército na linha de frente contra a Covid-19 e a possibilidade agora que está sendo vislumbrada de farmácias e drogarias e farmacêuticos participarem da campanha de imunização contra o coronavírus. Como que o senhor avalia essa atuação? Veja, o papel do farmacêutico foi um papel de fundamental importância. Né? Eu acho que você concorda comigo de que todos nós, no ano passado, a partir de março, mais ou menos, do ano passado, todos nós fomos tomados de surpresa, todos nós fomos surpreendidos com essa pandemia do novo coronavírus. Né? Qual o papel importante nesse caso? No momento de pandemia, em que a recomendação era fique em casa, isolamento social, se isole na sua casa, não circule, aonde é que a sociedade, né, que o usuário do medicamento foi encontrar um aliado exatamente nas farmácias, com o farmacêutico ali dentro. Foi o grande aliado da sociedade nessa luta, nesse combate, nesse enfrentamento ao novo coronavírus. Né? Estiveram abertos o tempo todo, né? Expostos também a riscos. Então, não podemos esquecer. Não podemos esquecer esse papel fundamental das farmácias e dos farmacêuticos nesse momento da pandemia. A par de todos esses aspectos, você veja bem que as farmácias foram inseridas desde 2017, com a RDC da Anvisa, se eu não me engano, a 197, né? Ela reconheceu isso, ou seja, já era uma determinação por parte da 3021 de que as farmácias poderiam aplicar, ter vacina, disponibilizar vacinas e tudo mais e tal. Né? Então, esse foi um outro grande avanço. Você veja que só ainda no ano passado, quando houve a campanha de vacinação contra o H1N1, né? Veja que os farmacêuticos, as farmácias, principalmente, dados que nós temos dos grandes centros, como Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, como Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Belo Horizonte, em Minas Gerais, foi uma quantidade expressiva, né, de pessoas vacinadas pelos farmacêuticos nas farmácias.
Tá? Foi uma campanha gigantesca, gigantesca. Então, não há dúvida de que a farmácia tem que ser aproveitada como ponto realmente de vacinação. Né? O governo tem que voltar o seu olhar, né, para a contribuição que as farmácias e farmacêuticos podem dar, né, ao governo nesse momento crítico por qual passa o país. É para ampliar o alcance, porque, né, a gente tem aí uma dificuldade logística muito grande. Doutor Walter, saindo Mas um pouquinho do assunto... Viviane, a par da Sim. vacinação, você veja que, inclusive, as farmácias, na medida do ano passado, foram autorizadas a realizar os testes para a Covid, né? Os testes rápidos para a Covid. Isso foi um outro avanço. A gente está mostrando que o governo precisa aproveitar essa força, a capilaridade das farmácias no Brasil, né, para contribuírem com essas políticas públicas de enfrentamento do Covid. Saindo do assunto Covid-19, qual a posição do senhor, do Conselho Federal de Farmácia, em relação à venda de medicamentos fora de farmácias e drogarias? Eu estou perguntando isso porque esse assunto, volta e meia, ele vem à tona, né? Supermercados tentando entrar aí no setor e passar a vender medicamentos. E também, não só supermercados também, mas lojas de conveniência. Qual é a posição do Conselho em relação a esse assunto? Olha, nós somos totalmente contrários a essa possibilidade. Né? Como você bem colocou, nós já tivemos esse enfrentamento, esse embate dentro do Congresso Nacional, nas comissões, por pelo menos 3 vezes. E nessas 3 vezes, esses projetos não prosperaram. Parece-me que estão querendo voltar novamente. Nosso entendimento é que medicamento tem que estar dentro das farmácias. Esse é o nosso entendimento. Né? A princípio, é assim que nós vemos. De outra forma, nós vemos uma banalização na comercialização, no uso desses medicamentos. Com isso que nós não concordamos. Nós achamos que essa questão tem que ter o farmacêutico presente, a farmácia tem que estar ali, e é onde tem que estar os medicamentos. Nós já nos posicionamos inúmeras vezes contra essa possibilidade, porque nós entendemos que tirar os medicamentos da farmácia para fora das farmácias significaria banalizar o uso dos medicamentos. Em relação à formação, o senhor citou o número de faculdades hoje de farmácia no país, eu agora não me lembro, acho que o senhor falou em 700 e alguma coisa. Me corrija se eu estiver falando um número errado. Mas o que eu quero perguntar para o senhor é o seguinte, existe aí, o Conselho está acompanhando uma previsão de melhoria na grade curricular desses cursos, de forma que o farmacêutico tenha formações mais para liderança e não só para a parte técnica? Sim, claro, nós tivemos isso, eu acho que também em 2017, mais ou menos, discutimos amplamente, de uma forma aberta, como se diz, democrática, né, com várias comissões de ensino por todo o país, que existem no âmbito dos conselhos regionais, sobre nós trazermos uma nova formação para o farmacêutico, exatamente para atender todos esses avanços, né? Então, veja, nós conseguimos lograr êxito. O Conselho Nacional de Educação aprovou por unanimidade, né, essas novas diretrizes curriculares. Essas novas diretrizes curriculares para a formação dos farmacêuticos, ela vem exatamente voltada para 3 eixos fundamentais. Né? Primeiro, por exemplo, ela está distribuída, isso só para fazer um resumo, 50% está voltado para o cuidado em saúde, 40% para inovação em tecnologia em saúde, e 10% em gestão para a saúde. Ou seja, a gente está, com essas novas diretrizes, também preparando o farmacêutico para a gestão em saúde, né? Mas também para a inovação, para a tecnologia, e o nosso principal eixo, que eu considero e tenho lutado muito por ele, que é o cuidado à saúde, pelo farmacêutico. Agora, o senhor citou o percentual, essa parte de gestão ainda é uma parte que ainda precisa ganhar mais espaço, né? E a gente vê que o farmacêutico vem a cada dia, né, entrando mais nessa área de liderança, enfim. Doutor Walter, o Conselho tem discutido atualmente a atualização da Resolução 648 de 2017, ela está relacionada aos pontos de fiscalização, digamos assim, né? Então, o que eu quero perguntar é o seguinte, o que o Conselho está discutindo em relação a essa atualização, porque fala-se em pontos a serem pacificados e modificados, e como essa atualização vai impactar a farmácia?
Olha, veja bem, o que nós queremos e nós estamos pretendendo é dar uma nova dinâmica, né, ao setor de fiscalização, ao serviço de fiscalização em todo o Brasil. Essa é uma verdade. Essa é uma proposta que ela ainda está sendo debatida, ainda não fechamos ela totalmente, mas nós queremos buscar isso, uma nova dinâmica para esse setor de fiscalização. O que eu poderia dizer que, no primeiro momento, há pontos ainda que precisam ser ajustados, mas existem pontos convergentes à proposta, outros divergentes, e por isso ela ainda está em fase de discussão e de aprimoramento, né? Mas, por exemplo, quanto ao problema fundamental do perfil da assistência, né, que é um dos pontos, um dos eixos importantes que a gente precisa rever, que antes era de 75% a 100%, né, esse perfil, que significaria dizer que se o farmacêutico está sempre presente nas farmácias, ele tem esse perfil de 75% a 100%, numa eventualidade não deveria ser autuado, certo? Uma eventualidade da falta dele, porque ele sempre foi presente. Então, nós estamos reajustando isso, ou seja, agora de 66%. Com 66%, acho que 66%, viu, Vianney? De 66% a 100%, ele vai ficar no perfil 1, que é esse farmacêutico considerado sempre presente em todos os momentos das fiscalizações, etc, etc, etc. Não é? Então, existem muito ponto, as outras são as modificações contra as notificações que estão sendo. E há um outro ponto, né, que eu faço questão de debater, é o que fazer numa eventualidade mesmo, numa eventualidade. Isso pode acontecer com o farmacêutico, pode acontecer com qualquer um de nós, né? O farmacêutico sair para ir dar o seu trabalho, prestar o seu serviço na farmácia, e de repente houve uma eventualidade. O que é que nós vamos fazer quanto a isso? Isso nós estamos discutindo e acho que nós vamos chegar a um denominador importantíssimo, né? Para que se evite que nessa eventualidade a farmácia seja autuada, seja lavrada um auto de infração, qualquer coisa nesse sentido. Mas tem outros pontos ainda, mas que ainda está em discussão. Eu espero que numa próxima oportunidade eu já possa lhe prestar, talvez a gente possa discutir só mesmo a 648, a nova, né? A alteração da 648. Doutor Walter, quais experiências da profissão farmacêutica no exterior o senhor acha que podem ser aplicadas aqui no Brasil? No exterior? Veja, Viviane, primeiro é o problema do cuidado, né? É o problema de se ter nas farmácias, os farmacêuticos atuando no cuidado, atendimento, etc, etc. Mas eu acho que também que a era digital ela é importante, né? Acho que essa era digital a gente já precisa começar a avançar nessa discussão aqui no país. Acho que as farmácias precisam se adequar. E quando eu estou falando de área digital, estou falando de robotização, eu estou falando das plataformas digitais e tal. Isso vai ter inovação, tecnologia, né? E a gente vai ter que começar a se modernizar também e buscar essas conquistas, esses avanços, né? Mas eu acho que é uma questão que a gente está dando início a essa discussão. Inclusive, fizemos ainda, acho que final do ano passado, né, um evento que foi muito concorrido, que tratava exatamente da disrupção, ou seja, desse rompimento, desse modelo que ainda existe aqui para um modelo mais avançado, ou seja, ingressar nessas novas tecnologias, da robotização, novas plataformas digitais, etc. Bom, a gente está começando 2021, queria saber do senhor quais são os principais pleitos, principais demandas do Conselho Federal de Farmácia para a profissão farmacêutica junto ao governo e aos órgãos reguladores. Quer dizer, qual vai ser a briga de 2021? Qual vai ser a batalha de 2021 em prol da classe farmacêutica? Olha, nossas lutas elas têm sido sistemáticas. Né? É impressionante como a gente tem que estar sempre partindo para o enfrentamento, mas eu acho que é o rompimento de uma cultura, né? Rompimento de fatos históricos. A gente precisa entender também que essas mudanças elas não são fáceis, ainda que as nossas propostas de mudar, né, o segmento do varejo, o segmento da profissão farmacêutica, da categoria farmacêutica, ainda que ela venha contribuir com o mínimo de alcance social, nós sempre enfrentamos contrários e sempre enfrentamos obstáculos, né, e que precisamos ter a necessária sabedoria para superá-los, né, para suplantá-los. Mas eu acho que
a par de tudo isso, eu acho que uma das questões de fundamental importância, Viviane, é a atualização da RDC 44. Né? Já está em andamento, né, doutor Walter? Já foi posta em consulta pública, não sei se já fechou a consulta pública, acho que sim, porque eu também saí de recesso, voltei essa semana, né, já cheio de compromisso. Me desculpa que você tinha me pedido a possibilidade de antecipar, mas eu já estava com outro compromisso, mas deu para antecipar uma meia hora por aí. Deu. E eu acho que a grande questão é exatamente a atualização da RDC 44, porque é preciso adequá-la a esse novo momento, não só da farmácia, mas também a profissão farmacêutica, né? ao farmacêutico. Então, nós estamos vivendo uma expectativa, nós demos uma contribuição interessantíssima nessa consulta pública, inclusive fizemos uma reunião virtual com alguns diretores ou chefes de setores da Anvisa, em que nós mostramos o ponto a ponto, né? Tudo que nós propusemos, e junto com o segmento do comércio, participaram também disso, participaram as BAC, participaram todos os segmentos, participaram dessa proposta que iniciou em 2016. Então, a gente começou a mostrar que essa atualização se faz importante para acompanhar esses avanços, né, para ir avançando. Então, a gente se imagina que demos uma contribuição, mostramos que tudo que nós propusemos ali está amparado em legislação, em leis, etc., etc., etc. Não é? Que é para deixar bem claro que ninguém está fazendo propostas sem qualquer amparo legal, sem qualquer previsão legal. Então, eu creio que esses avanços devem ser conquistados com essas lutas conjuntas que a gente vem desenvolvendo. Né? As principais propostas, né, que vocês fizeram para a Anvisa é nesse sentido, no sentido de ampliar essa atuação clínica do farmacêutico, de ampliar os serviços. É isso? De ampliar os serviços. Na atualização é exatamente isso, porque a 44, ela, de 2009, ela era muito restrita. Né? Quer dizer, de 2009 para cá, houve um avanço significativo. As farmácias foram transformadas em unidade prestadora de assistência e de saúde. A profissão farmacêutica avançou com as suas atribuições clínicas, etc. Né? Então, eu acho que é importante. Eu acho que uma das questões que tem nos preocupado é que nós apresentamos na nossa proposta, inclusive isso ainda na época do Dr. Jarbas, em conjunto, uma delimitação, porque as farmácias hoje, Viviane, muitas delas já estão com espaço tanto para consultório como para vacina, né? Delimitado. E nós tínhamos proposto mais ou menos um espaço de 3x2, a Anvisa quer aumentar 3x3, 3x3, aí começa a inviabilizar. 9 metros quadrados só para uma sala de vacinação é algo que vai assustar o segmento, né? Vai assustar o comércio farmacêutico. Né? Mas eu acho que estão se preparando adequadamente. Desde que saiu a resolução RDC da Anvisa, as farmácias têm se adequado e têm trabalhado muito nessa perspectiva. Né? Além dos outros exames laboratoriais também, que nós estamos pleiteando aí em conjunto. Então, nós estamos torcendo muito, né, de que todos esses aspectos sejam levados em consideração com o advento da nova RDC. Maravilha, doutor Walter, nosso tempo, infelizmente, acabou. Qual é a sua dica, o seu recado final para quem está nos assistindo, para os farmacêuticos do Brasil todo que estão assistindo o senhor? Olha, primeiro eu quero parabenizar os colegas todos para a semana. Estaremos comemorando, já até antecipadamente, né, estamos nos organizando com algumas questões, publicitárias, inclusive, parabenizar a todos os colegas farmacêuticos, nós 230 mil colegas farmacêuticos, já de uma forma antecipada pelo próximo dia 20 de janeiro, em que comemoramos o nosso dia. Dizer para eles que a gente tem crescido muito, mas é que é preciso que eles continuem acreditando na sua entidade, principalmente na sua maior entidade, no sistema Conselho Federal, Conselho Regional de Farmácia, e nós estamos aí exatamente para desencadear a luta, não é, em defesa da profissão farmacêutica, garantir os seus direitos, não é, para a gente poder trabalhar por uma fiscalização mais humanitária, não é,
a gente poder trabalhar também na regulamentação, em novas regulamentações, e nós temos feito isso quase que sistematicamente. São muitas áreas de atuação do farmacêutico. Hoje nós ocupamos, já praticamente temos considerado e reconhecido pela Classificação Brasileira de Ocupação 10 ocupações. Isso se fragmenta nas 135 especialidades, que se nós fôssemos falar sobre isso, Viviane, nós iríamos consumir metade do dia, né? Então, mais uma vez, meus parabéns a todos os meus colegas farmacêuticos. E o nosso reconhecimento a eles. Sim, sim. A gente tem muito assunto, assim, né? Dava para a gente ficar conversando aqui. Vamos, quem sabe, numa outra oportunidade a gente volta a fazer uma segunda entrevista para falar sobre os temas que a gente não conseguiu abordar aqui. Eu quero agradecer a sua participação, dar os parabéns, o senhor farmacêutico, meus parabéns a todos os farmacêuticos do Brasil, parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando aí junto à população em geral, a comunidades, né, as comunidades onde vocês estão trabalhando. Então, se você gostou dessa entrevista, deixe o seu like, compartilhe, comente. Bom, feliz Dia Nacional do Farmacêutico para você que assistiu a gente aqui e para todos. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.